Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram. Eu fiz uma enquete com algumas opções e as opções mais votadas foram como descobrir minha gravidez e qual a reação da minha família. Eu vou tentar resumir para vocês aqui como foi que eu descobri e no final do vídeo eu vou deixar um videozinho da reação da minha família assim que eu contei. Então, eu descobri minha gravidez em dezembro do ano passado. Foi mais ou menos no dia 23, foi no dia 23, foi exatamente no dia 23 que eu descobri. Foi o dia que eu fiz o teste e descobri realmente que eu estava grávida. Então, eu tinha marcado uma viagem para São Paulo para ir para o casamento da minha irmã. Essa viagem estava marcada desde o início do ano passado. E então o casamento ia ser no dia 18 de dezembro. A gente decidiu que a gente ia no dia 10. Então, nesse período aí, eu já estava grávida. Eu fiquei grávida em novembro do ano passado, só que eu não sei exatamente a data, né? Foi por volta do dia 15, 16, 17, eu não sei a data exata que eu fiquei grávida, né? Então, eu fiquei grávida em novembro e eu viajei em dezembro, eu já estava grávida. Vou deixar uma foto aqui pra vocês do dia do casamento que eu já estava grávida e não sabia. Então, quando eu viajei, durante a viagem eu não senti muita coisa assim estranha do que eu já sentia, né? Quando chegou lá na viagem eu comecei a sentir algumas coisas, tipo enjoo, enjoava cheiro de creme. Eu sentia muitas coisas, só que assim, eu não falava muito pra ninguém, não ficava comentando muito. E algumas das coisas que eu comentei, as pessoas já vieram logo pra mim e falaram: você tá grávida, você tá grávida. E eu falava: não, não tô não, eu tenho certeza que eu não tô. Só que no fundo, eu sabia que aquilo era uma possibilidade. Mas eu não queria, tipo, admitir que eu estava grávida, entendeu? Então, aí passaram-se os dias, teve o casamento, e eu decidi que eu queria vir num domingo, no outro dia depois do casamento. O casamento foi dia 18 e eu quis vir no dia 19. Eu falei, eu vou pra casa, eu já vou pra Bahia, que o casamento foi em São Paulo e eu moro aqui na Bahia, né? Falou, eu vou pra casa, eu vou pra casa. E aí o pessoal que foi comigo falou, não, para com isso, deixa pra gente ir no final do mês e tal. E eu falando que não, que eu tinha que vir pra casa. Que até então eu tinha ido com meu pai, meus dois irmãos, minha madrasta e a irmã da minha madrasta. E meu marido tinha ficado aqui na Bahia e eu tinha ido pro casamento da minha irmã. E eu decidi que eu queria vir embora. Eu falei, eu vou embora amanhã, depois do casamento, de tarde, né? A gente conseguiu falar com o homem lá que levou a gente e falou assim, ele falou assim, de tarde eu tô indo pra Bahia de volta, lá pro mesmo lugar. Se vocês quiserem, eu deixo a vaga. Eu falei, pois manda deixar a minha, porque eu vou. E aí todo mundo falando que não, que não. Aí quando meu pai viu que eu vinha mesmo, ele falou bem assim, ó, sabe uma coisa? Você quer ir? Eu falei, quero. Então, eu vou com você. Vou reservar as duas passagens e vai nós dois juntos e o resto do pessoal fica aí, que eles querem ficar, né? Então tá bom. Falei, então tá bom, pai, a gente vai. Quando foi no outro dia, eu arrumei minhas coisas, meu pai arrumou as coisas deles e a gente veio pra Bahia, de tarde. A gente foi lá pro ponto esperar o ônibus e veio, né? Foram um dia e pouco de viagem, no máximo 2 dias, e quando chegou aqui, eu já estava me sentindo mais estranha ainda. Durante a viagem eu não conseguia ver a comida que a gente levou para comer, porque a gente tinha levado a comida pra gente comer durante a viagem, porque nas paradas a comida é muito cara. E então eu não conseguia nem ver, eu não comi quase nada, comi mais frutas, umas frutas que eu tinha levado. E quando cheguei em casa, eu tava enjoada, com a cabeça doendo. Cheguei na casa do meu pai, tomei um banho, ele ficou lá conversando mais, meu esposo. E eu fui tomar banho, depois eu fui pra casa. E nesse período aí eu já tava bem pior já. Meus seios começaram a ficar muito dolorido, não conseguia triscar, não conseguia vestir um sutiã, porque ficou muito dolorido e doendo. E eu cheguei no caso, eu cheguei dia 21 mais ou menos, e aí durou 2 dias e os sintomas foram ficando muito mais fortes. Quando foi no dia 23, eu conversando com minha prima, eu comentei pra ela o que estava acontecendo, e ela já falou pra mim, ó, você tá grávida? Eu falei, não tô. Ela falou, você quer vir aqui na minha casa? Se você vir, a gente faz o teste. Eu falei, tá bom, eu vou, mas é só por desencargo de consciência mesmo, que eu não tô. Quando chego lá,
Ela falou, vamos na farmácia comprar o teste. Eu falei, eu não tenho coragem de comprar. Você compra como se fosse pra você e eu faço. E aí, quando chegou lá na farmácia, a gente inventou uma história que era pra uma outra pessoa e tal. E aí a gente conseguiu comprar o teste. E a gente foi pra casa do meu tio, que era onde ela morava. E chegou lá, eu fui no banheiro, fiz o que tava mandando lá na embalagem, fiz o xixi e a gente se trancou no quarto. E eu juro pra vocês, gente, quando colocou o pauzinho dentro do xixi, foi muito rápido, já deu 2 risquinhos. E eu não tive coragem de olhar, ela foi lá e olhou pra mim e falou, deu positivo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Ela falou, mulher, não se preocupa não, você é casada já tem mais de 3 anos. E pra que você tá se preocupando? E aí ela me deu vários conselhos, porque ela já tem uma filha, né? Ela me deu muitos conselhos. Na hora, assim, eu chorei um pouco, mas depois a ficha não tinha caído ainda. Eu falei, será que eu conto pra todo mundo hoje? Ela falou, não, deixa pra tu contar amanhã, que é teu aniversário. Isso foi no dia 23 e eu ia contar no dia 24, que era meu aniversário. Ia ter uma comemoração na casa da mãe dela, na roça do meu pai, da mãe dela. E eu ia contar pra todo mundo. E aí eu falei, tá bom, eu vou esperar da manhã e eu vou tentar esconder o máximo possível. Só que acontece que depois que eu cheguei em casa, minha cabeça começou a doer muito, eu comecei a dar febre, fiquei muito doente. Aí no outro dia eu fui pra roça, onde ia ter a comemoração, e eu tava muito mal, tava com febre, tava com dor de cabeça e só pensando naquilo, eu cheguei lá, ninguém desconfiou de nada, só minha avó. Minha avó desconfiou no início e me perguntou. E eu acabei contando pra ela. E eu falei, olha, vó, não conta pra ninguém, porque à noite eu vou falar pra todo mundo. Então, quem sabia era só eu, minha prima e minha avó. Quando foi à noite, eu revelei e minha prima gravou esse vídeo que eu vou deixar pra vocês aí. Todo mundo aceitou muito bem, graças a Deus. Vou deixar esse vídeo aí pra vocês verem. Então, fiquem com o vídeo. Não, agora é o vídeo, agora é o vídeo. Vamos ouvir o que o aniversariante tem a dizer. Tem poucas coisas pra falar. Queria agradecer a todo mundo que veio, pelo bolo que as meninas fizeram, pelo presente também. E eu, mas acho que todo mundo vai gostar. Abre o presente. Abre o presente. Não, eu tenho que abrir. Abre, Beto, presente. Não tem mais alguma coisa Beto, pra você falar? não vai trazer Não, piada, é o não. presente. Abre que seja. Esqueceu? Oxe, é mesmo? Parabéns, gente. Foi o quê? Olha, Quem ganhou o presente aí, ué? É vocês, foi Deus que deu, né? Sapatinho de aqui vai ser bom. Ei. É. Mas eu não fiz exame de sangue, não sei se vale esse aqui. Mas vale.